Olá, pessoas lindas do YouTube! Eu sou a Uli. E eu sou o El. E juntos formamos a marca Canal Uliel. do canal Uliel. Hoje nós vamos estar falando pra vocês sobre... expressões populares que você não conhece a origem. Vamos começar por... pagar o pato. Alguém aí já pagou o pato alguma vez? Já paguei vários patos. Sério? Que foi? Ai, meu Deus. Explique para as pessoas o que significa pagar o pato. De onde surgiu isso? Pagar o pato significa que você se deu mal. Você acabou tendo que sofrer as consequências por algo. A expressão pagar o pato vem de um conto de um italiano chamado Giovanni. E nesse conto, um camponês paga uma moça com um pato para que ela faça... sabe? É aquele negócio que as pessoas pagam para que as pessoas façam com elas? Sexo. Para que ela tivesse relações sexuais com ele. Depois de terminar a relação sexual, ele queria outra. E a mulher, como tinha combinado com ele que seria um pato pela relação sexual, disse que não faria outra vez. O homem, então, insaciável, começou a discutir com ela. E nisso, o marido da moça com quem o rapaz tinha feito a troca chegou para descobrir o porquê que eles estavam discutindo. Nessa hora, o camponês que tinha trocado o pato pela relação sexual disse que ainda faltavam 2 moedas pelo pagamento do pato. Então, o homem traído, para não ficar sem jantar, paga o pato. Essa não é legal, né, meu amor? Não mesmo. Bora pro próximo, então. O próximo é bicho de 7 cabeças. Alguma vez você já viu um bicho que tinha 7 cabeças? Eu já enfrentei diversos bichos de 7 cabeças. Mas, afinal, o que é um bicho de 7 cabeças? Bicho de 7 cabeças vem lá da mitologia grega, sobre os 12 trabalhos de Hércules. Um dos trabalhos era matar a Hidra. A Hidra, ela era uma serpente que tinha 7 cabeças. Mas, cada vez que ele cortava uma cabeça, nasciam 2 no mesmo lugar. Ou seja... Fiquei confusa. Eliana, me ajuda. Então, cada vez que ele matava, cortava uma cabeça da Hidra, nasciam 2 cabeças no mesmo lugar. Ou seja, para você enfrentar um bicho de 7 cabeças é muito difícil. Exatamente. Principalmente se você corta uma cabeça e aparecem 2 no lugar. A próxima expressão é... fazer uma vaquinha. Você já fez alguma vaquinha por aí, algum dia? Já fiz várias para conseguir comprar alguma coisa. De onde vem essa expressão fazer uma vaquinha? Bom, essa expressão vem da década de 20, onde os torcedores do Vasco, para fazer com que o time se engajasse mais nos jogos e recebesse um valor. Naquela época, os jogadores de futebol não ganham tanto dinheiro quanto eles ganham hoje, não é, Neymar? Então, os torcedores do Vasco da Gama organizavam entre eles de arrecadar 10 mil réis para fazer o pagamento caso o time vencesse o jogo. Mas como 10 mil era o número simbolizado do coelho no jogo do bicho, eles faziam um coelho, como eles chamavam na época. Quando o Vasco ganhava jogos importantes, como finais de campeonato, o que acontecia é que eles juntavam um montante maior, de 25 mil réis, que representa a vaca no jogo do bicho. Ou seja, eles faziam um coelho quando o Vasco ganhava um jogo normal e faziam uma vaca quando eles ganhavam um jogo importante. Ou seja, 10 mil e 25 mil réis que eles ganhavam. A próxima expressão é... tirar o cavalinho da chuva. Você já tirou o seu cavalinho da chuva alguma vez? Nossa, minha mãe falava isso direto. Toda vez que eu queria sair, queria fazer alguma coisa, ela falava, já pode ir tirando o cavalinho da chuva, que você não vai. Eu sei muito bem como é. Mas por que a gente fala tirar o cavalinho da chuva? Então, antigamente... o meio de transporte que mais era utilizado era o cavalo. Aqui na Serra ainda é. É verdade. E eu ainda tenho medo de cavalo. Só que às vezes a pessoa chegava em um local e não sabia o tempo que ela iria demorar. Aí ela deixava o cavalo na frente do local que ela estava, né? Se fosse um supermercado. Supermercado? Não. Mercado, né? Um mercadinho
mercadinho, ou na casa de alguém. Qualquer lugar que ela chegasse, ela deixava o cavalinho lá na frente, né, estacionado, e entrava pro local lá que ela tava indo naquele momento. Só que às vezes o tempo virava, né? Então, às vezes pra pessoa ficar mais tempo e tranquila, o anfitrião pedia pra essa pessoa guardar o cavalinho, né? E se fosse um cavalo grande? Poderia guardar o cavalão também. Ah, tudo bem. Em algum local coberto, né, em estábulos, para poder proteger o cavalo e se chovesse, não iria molhar o cavalinho. Então, a expressão já pode tirar o seu cavalo da chuva seria guardar o cavalo em um local mais apropriado para poder a pessoa ficar mais tempo no local. Ou seja, desistir da ideia de ir embora, né? Exatamente. Ok, faz sentido. E a próxima expressão é... A cobra vai fumar. Acho que vamos falar sobre o ratinho, não é mesmo? Não. Se você achou que essa expressão vem do ratinho, comenta aqui embaixo, deixa o seu like. A expressão a cobra vai fumar vem da Segunda Guerra Mundial, onde a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, ou seja, o grupo de brasileiros que atuavam junto aos aliados na guerra, tinha um símbolo um tanto quanto inusitado. A FEB tinha um símbolo de uma cobra verde fumando um cachimbo. Mas por que disso? Isso aconteceu porque foi um protesto do Exército Brasileiro a um jornalista do Rio de Janeiro que tinha dito que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então, como protesto, a Força Expedicionária Brasileira virou uma cobra fumando um cachimbo. E a próxima expressão é? Marmelada. Quem nunca ouviu essa tal marmelada quando tava brincando de pique? Exatamente. Antigamente, né, na nossa infância, assim, que não faz muito tempo assim, às vezes quando a gente ia brincar de pique-esconde, alguma coisa do tipo, eu estava contando, né, pra procurar depois as pessoas que fossem se esconder. Aí eu ficava lá, 1, 2, 3, 4. Quando eu saía pra procurar as pessoas escondidas, poderia ter um adulto, ou minha mãe, meu pai, algum tio, alguém lá, né, que viu onde os meus coleguinhas se esconderam. Eles falavam assim, tá ali, ó, tá ali, ó. Aí eu ia lá rapidinho, fingir que eu tinha visto as pessoas, saía correndo e bati. Bateu mesmo. Desculpa. Só que os coleguinhas também não eram bobos e eles viam o que estava acontecendo. Aí eles falavam, não valeu, não valeu, não valeu, foi marmelada, foi marmelada. Gente, só um instante. Só por essa historinha já vale um like. Vai, por favor. É uma história dessa contada pela Oli, vale um like. Mas por que a expressão que a gente usa é marmelada? Por que não é goiabada, cocada? Essa expressão marmelada é porque para você fazer o doce de marmelo, quando a pessoa quer fazer um doce, mas tem muita gente para comer aquele doce, tem uma forma de render. E como que é essa forma que eles usam para render o doce de marmelo? Eles colocam chuchu. É porque o chuchu faz com que dê mais volume ao doce, né? Mas não fica um doce 100% original, fica um doce falso, ou seja, é uma marmelada. Bom, um doce mentiroso. Marmelada virou sinônimo de uma coisa fajuta, porque os marmeleiros, para ganhar mais dinheiro, né, em vez de utilizar o marmelo, que é o vegetal utilizado para fazer a marmelada, eles incluem também o chuchu, né, para fazer render mais e assim ganhar mais dinheiro, porque o chuchu é mais barato. E alimentar mais pessoas também. Na verdade, um doce não é para consumo próprio, né? É verdade. Não, pra mim é. Então, por isso que a marmelada virou um sinônimo de uma coisa fajuta, uma coisa que é falsa. Acabou? Foram essas as 6 expressões que a gente tinha separado. Poxa vida, vamos falar mais uma? Tá bom. A gente pode até falar mais uma, mas com uma condição. Meu amigo, se você não deixou o like, deixa o like. Like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Eu garanto que pelo menos uma expressão você não sabia a origem e vale o like. É verdade. Então a próxima expressão... A próxima expressão é botar a mão no fogo. Você aí, colocaria a mão no fogo por quantas pessoas? Eu contaria nos dedos de uma mão a quantidade de pessoas que eu botaria a mão no fogo. Bom, isso
é uma expressão que as pessoas costumam utilizar muito no dia a dia. Mas você sabe por quê? Não sei, me explica. Botar a mão no fogo vem da época da Idade Média, onde as pessoas testavam a inocência das pessoas que tinham sido acusadas de alguma coisa, dizendo que se ela colocasse a mão em um metal muito quente ou de alguma coisa em brasa, elas teriam a liberdade garantida. Isso, se você cometeu um crime, você sabe que você não vai botar a mão no fogo pra tirar a prova, não é mesmo? Se você cometeu ou se não cometeu, de qualquer forma sua mão sairia queimada. Exatamente. Mas isso servia para testar a inocência, porque o inocente não teria medo de botar a mão no fogo. Então, pessoal, essas foram as expressões que você não sabia a origem. Cara, não adianta falar que você sabia que botar a mão no fogo era por causa disso, porque eu não vou acreditar. Mas se você realmente sabia, comenta aqui embaixo. Fala aí uma expressão que você conhece a origem pra gente. Quem sabe a gente não faz o vídeo 2. Eu tenho mais um monte pra contar pra vocês. Então, galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o nosso like, ativar o sininho para vocês receberem as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!